E aí, hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias de uma conversa muito potente com o empresário Guto Galamba. A ideia aqui é entender como a gente pode, de fato, pegar as rédeas e se tornar o arquiteto da própria vida. Então se prepara, porque as reflexões que vêm por aí são daquelas que fazem a gente parar e pensar de verdade. E para começar, já vamos com uma pergunta direta, daquelas que vão no centro da questão e que guiam toda a nossa conversa de hoje. Pensa um pouquinho. Quem é que está realmente no comando? Somos nós mesmos? São as circunstâncias? Ou quem sabe é uma programação antiga que a gente nem se dá conta que está rodando ali no fundo? E tá aqui o ponto central de tudo, nas palavras do próprio Guto. Essa frase é um alerta, sabe? Um alerta muito poderoso sobre o perigo de viver uma vida sem se questionar, porque sem um senso claro de identidade, as nossas escolhas acabam ficando meio perdidas, sem direção. Elas se tornam, como ele diz, arbitrárias. Essa falta de direção sobre a qual Guto fala tem um nome. E isso nos leva direto ao nosso primeiro conceito-chave, a vida arbitrária. Basicamente, é a vida vivida no piloto automático, onde as decisões parecem meio aleatórias e, no fim das contas, não levam a gente para aquele lugar que a gente realmente queria chegar. Ok, vamos aprofundar um pouco mais nisso. Viver uma vida arbitrária é viver na base da reação. Sabe, fatores externos, a opinião dos outros, aquelas programações que a gente traz lá da infância, tudo isso acaba ditando o caminho. É quase como estar no banco do carona do próprio carro. A paisagem vai passando, mas quem está no volante não é a gente. Já parou para pensar nisso? Então, a pergunta que fica é: como é que a gente sai do banco do passageiro e assume o controle? Bom, o primeiro passo, e talvez o mais importante de todos, é definir a própria identidade. Ela é a base, sabe? A fundação. É em cima dela que todas as outras decisões vão ser construídas para se ter uma vida com intenção, com propósito. E olha só que exemplo prático e genial para a gente entender como isso acontece. O Guto conta essa história pessoal. Por anos, ele simplesmente repetia que carro de 2 lugares era coisa de gente egoísta. Por quê? Porque era o que o pai dele dizia. Quem nunca passou por algo parecido, né? Isso mostra de um jeito muito claro como as crenças são instaladas na gente, muitas vezes sem a gente nem notar. E essa história nos leva direto para essa definição que é fundamental. A crença de identidade é, no fim, a resposta para a pergunta: quem sou eu? É o nosso alicerce. Se essa base não for forte, não for autêntica, toda a estrutura da nossa vida pode ficar meio bamba, frágil e, como a gente viu, arbitrário. Agora a gente vai para uma parte muito prática. O Guto Galamba nos dá uma metáfora incrível para a gente entender e finalmente tomar as rédeas do nosso sistema de crenças. Pensa na mente não como uma coisa fixa, mas como um sistema operacional, onde a nossa crença de identidade é o software principal. A analogia é simples, mas é muito poderosa. A nossa mente já vem com vários aplicativos pré-instalados pela nossa criação, pela cultura, pelas nossas experiências. Mas a grande virada de chave está aqui. Assim como no smartphone, a gente tem o poder de gerenciar esses aplicativos. Não somos só usuários passivos, a gente pode ser o desenvolvedor ativo do nosso próprio sistema. Vamos ver como esse processo funciona na prática. Primeiro, os apps são instalados por outros. A gente aceita, muitas vezes sem nem questionar. Com o tempo, alguns desses apps, principalmente os limitantes, começam a sobrecarregar o sistema, a deixar tudo mais lento. Mas o ponto crucial, a parte mais fantástica, é essa aqui. A gente pode, sim, deletar o que não serve mais. E mais importante ainda, a gente pode escolher e instalar novos aplicativos que nos fortalecem. Esse slide aqui resume essa transformação de um jeito brilhante. É a passagem de um estado passivo, onde a gente recebe crenças limitantes de forma inconsciente, para um estado ativo, onde a gente escolhe com consciência o que nos fortalece. É a diferença entre ser uma marionete e ser a pessoa que controla os fios, entre ser programado e se tornar o programador. Com a mente reorganizada, com os aplicativos certos rodando, chegou a hora de olhar para fora. Agora que a gente é o programador da nossa própria mente, é o momento de usar essa nova base para construir um futuro com intenção, um futuro ousado. Mas como o Guto muito bem aponta, existe uma linha bem fina entre a ousadia que constrói e a imprudência que destrói. Como é que a gente garante que nossos objetivos são ambiciosos, mas ao mesmo tempo realistas e sustentáveis? Para isso, é preciso ter um filtro, um framework bem prático. E o framework é este aqui. Uma meta poderosa precisa passar por 3 filtros. Primeiro, ela é ousada, ou seja, ela te tira da zona de conforto. Segundo, ela é execuível. A gente tem os recursos ou um plano claro para conseguir o que precisa. Senão, a ousadia vira frustração.
E terceiro, e talvez o mais importante de todos, a meta é ecológica. Ela faz bem para a gente e para quem está ao nosso redor? Porque vamos combinar, uma meta que destrói a saúde ou os relacionamentos não é poderosa, é imprudente. Agora, vamos ampliar um pouco a nossa visão. Essa jornada de se construir, de se fortalecer, não termina no sucesso pessoal, não. Ela se expande e ganha um significado muito maior no impacto que a gente deixa no mundo e nas pessoas à nossa volta. E essa frase redefine de um jeito muito inspirador o que significa legado. Não é sobre o que a gente deixa para as pessoas, tipo bens materiais. É sobre o que a gente deixa nas pessoas. A influência positiva, os valores, a força que a gente ajuda a plantar. É sobre fortalecer a nossa comunidade. E aí a gente chega no grande porquê de tudo isso. O motivo por trás de toda essa jornada de se tornar mais forte, mais consciente, mais próspero, é para poder proteger e amparar a nossa tribo, a família, os amigos, a comunidade. O sucesso individual, no fim das contas, se torna a base para o sucesso coletivo. E para fechar nossa análise, fica essa pergunta final do Guto Galamba, que é uma ferramenta poderosíssima para a gente se autoavaliar no dia a dia. Em cada decisão, grande ou pequena, vale a pena parar e perguntar: quem é que está no comando agora? É a nossa versão reativa, impulsiva, a criança? Ou é a nossa versão consciente, estratégica, o adulto? A resposta, como a gente viu hoje, pode mudar absolutamente tudo.